rei de toda Israel, depois de 30 anos aguardando a promessa de Deus, depois de 30 anos vivendo aquilo que Deus tinha para ele, que era o reinado, ser rei sobre todo Israel, a Bíblia fala que Davi, a primeira coisa que ele faz quando ele toma o reino, a primeira coisa que ele faz quando ali ele é coroado rei sobre todo Israel, ele fala assim: eu quero a arca da aliança do Senhor em Jerusalém, eu quero que o Senhor me permita trazer a arca para o meio da sua cidade, para o meio da sua Sião, e aqui nós adoraremos e exaltaremos ao Senhor. E a Bíblia fala que todo Israel vai com Davi buscar a arca de Deus, lá na casa de Obed-edom, e vem cantando, se alegrando. Nós sabemos, a cada 6 passos um sacrifício, a cada 6 passos uma adoração ao Senhor, e Davi vinha vestido com um éfode de linho branco, adorando, cantando, mas a Bíblia diz que quando ele chega em Jerusalém, Mical, a sua mulher, está na janela, e a Bíblia diz, e Mical o desprezou em seu coração. E Mical briga com ele e fala para ele: olha o teu comportamento diante das mulheres, você está parecendo um vagabundo em meio a todas essas mulheres. E ali rola a primeira DR da Bíblia, que a Bíblia declara em detalhes a DR de Davi e de Mical. Mas preste atenção no que eu quero dizer para você. Davi, um homem segundo o coração de Deus, no momento mais especial da sua vida, de ser rei sobre todo Israel, de trazer a arca da aliança para dentro de Jerusalém, não estava ao seu lado a sua esposa, não estava ao seu lado a sua mulher. Pensa você, marido, que está aqui vivendo seus maiores sonhos e projetos, e a sua mulher não está ao seu lado. Ou pensa você, mulher, se coloque no lugar de Mical, de realmente ver o seu marido que lutou 30 anos esperando uma promessa, lutou, conquistou, batalhou, sofreu, foi perseguido, teve tantos momentos de achar que tinha perdido tudo. No momento do mais importante, de você ver o cumprimento das palavras, você não está junto. Então é interessante, porque eu e você precisamos entender que no contexto da palavra de Deus, a mesma coisa acontece. Quando o Senhor decide amar o mundo de tal maneira ao ponto de entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, nós entendemos que o Senhor prepara uma noiva para o seu Filho. O Senhor prepara uma noiva para a sua igreja, para o seu Filho Jesus. O Salvador vem, e a Bíblia nos garante isso. Apocalipse é uma prova disso, que um dia, nas bodas do Cordeiro, ele não mais a chama de noiva, mas a chamará de sua esposa, quando a igreja do Senhor se reunir com ele em glória, para eternamente viver o amor do noivo com a noiva, agora fechados e concluídos a partir do seu arrebatamento e do meu arrebatamento e do alinhamento de todas as coisas. Preste atenção que esse servo que Abraão tipifica nesse momento profético, a pessoa de Deus que se preocupa em trazer uma noiva para o herdeiro, uma noiva para o seu filho, uma noiva para o seu primogênito, uma noiva. E o seu servo aqui, Naor, ele simboliza, ele tipifica o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que é responsável para o tratamento da noiva. O Espírito Santo é responsável para o aprimoramento da noiva, o aperfeiçoamento da noiva. O Espírito Santo está aqui para me transformar e te transformar numa igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem rancores, para que um dia possa se encontrar com o Salvador. Preste atenção, e o Espírito Santo, nessa tipologia representada por esse servo, pega uma característica para escolher a noiva, uma só. Ele podia ter pego, o seu atributo poderia ser as suas vestes, o seu atributo de escolha poderia ser a sua beleza, o seu atributo de escolha poderia ser os seus adornos, pulseiras, brincos. Ele poderia ter pedido qualquer sinal ao Senhor para escolher a mulher, mas ele escolhe um sinal. Ele fala: se essa menina chegar diante de mim, e quando eu pedir água, ela me der água, e ela dar água para os meus camelos e me servir, essa vai ser a mulher. A característica, o atributo que é encontrado no texto é
uma menina, uma mulher que servisse. A igreja dos últimos dias, ela vai ser conhecida como a noiva de Cristo por um só atributo: se ela serve. Se eu e você tivermos no nosso coração um coração disposto a servir, nós nos encontraremos e nós nos encaixaremos no atributo do Espírito para a noiva dos últimos dias, uma igreja que quer servir. Eu tenho pensado muito, já escrevi a respeito disso e vou escrever ainda muito mais sobre esse tema, porque para mim a igreja dos últimos dias tem se encantado com a sua imagem no espelho. A igreja dos últimos dias se preocupa muito mais em estar bem no seu Instagram, em estar bem numa boa mensagem, em estar bem com seus seguidores. E a minha preocupação como pastor da igreja é que a nossa igreja, que a igreja de Jesus, gaste tempo e se distraia olhando para si mesma no espelho e perca o seu maior atributo, o único atributo pelo qual ela tem sido chamada, que é servir. A igreja dos nossos dias adora os seus brincos. A igreja dos nossos dias ama declarar no Instagram as suas vestes de justiça, os seus vestidos. O que é isso? Os seus atos. Elas adoram colocar o que elas fazem. Elas adoram mostrar o que elas estão fazendo. Elas adoram colocar na rede social aquilo que está sendo feito. E a minha preocupação é que as vestes bonitas tomem o lugar do servir. Os brincos bonitos tomem o lugar do servir. A rainha Vasti se preparou na história de Esther, fez um banquete para todas as rainhas, se preparou, fez um lugar de honra para elas, mas quando o rei chamou Vasti, Vasti disse não, porque Vasti estava ocupada demais com as coisas da noiva, que esqueceu o propósito maior, que era servir o rei. Então é dentro desse contexto que eu quero que você entenda que a disposição em servir, sem ganhar nada em troca, deu a essa menina Rebeca o casamento com Isaac. O servir foi aquilo que conectou ela ao propósito. Sem saber quem era aquele homem, sem saber qual era o propósito daquilo, ele humildemente fala: você porventura pode me dar de beber? E ela falou: claro, meu senhor, não só vou te dar de beber, mas também já vou dar água para os seus camelos. Ele nem pediu para ela dar água para os animais, como ele havia combinado com o Senhor. Por quê? Porque alguém que entende o atributo de servir, sempre está disposto a dar um passo a mais para servir mais. Jesus fala nas suas parábolas que aquele que pouco tem, sempre tomou cuidado para perder o pouquinho que tinha, mas aquele que tem muitos talentos, mas aquele que tinha muitas moedas, Jesus dizia assim: você cuidou bem disso, então atira desse que tinha pouco e coloca sobre esse que tinha muito. Preste atenção, alguém que tem o atributo de servir, não tem preguiça e sempre vai servir mais. Então o atributo de servir faz de mim, de você, uma igreja que chega a lugares e recebe aliança que poucos vão receber. O atributo servir abre portas para mim, para você, de coisas que alguém que não serve não recebe. Eu não sei quantas meninas tinha ali. Era uma entrada de cidade e era tradição que todas as meninas em determinado momento do dia saíam da cidade com seus cântaros e iam até a fonte, iam até o poço, encher todos os cântaros de água e voltar para casa. Então eu não sei se tinha uma, se tinha 10, se tinha 20, mas teve uma que tinha um coração diferente, mas teve uma que se diferenciava das demais, mas teve uma Rebeca que olhou e viu ali algo natural, não teve um diálogo, não teve uma explicação de regras, não teve, eu vou te mostrar as regras do jogo, não teve. Teve uma menina que já tinha dentro dela um coração preparado para servir. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, porque eu quero que você entenda que sem buscar reconhecimento, fama e até elogios,
A grandeza e a beleza da noiva é relatada. A grandeza e a beleza da noiva é revelada. E Jesus falou sobre isso. Abra a Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 24. Vamos ver o que Jesus fala a respeito dessa questão do servir. Mateus 24. Olha só, a partir do verso 45. Diz assim, todos acharam amém? Sim? Então tá. Olha só o que fala lá a partir do verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Novamente, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Vou parafrasear a palavra de Deus com muito temor para você. Quem é, pois, os líderes de célula, servos fiéis e contentes e prudentes, a quem o Senhor confiou as suas pequenas ovelhas para darem sustento ao seu tempo? Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor confiou o dom do louvor para abençoar os seus servos e conservos e dar-lhes sustento? Quem, pois, são os servos e conservos que estão lá nos guardiões, amando as crianças e o kids e abençoando algumas crianças que precisam aprender a palavra de Deus? Quem são esses servos? Jesus continua falando assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Outras versões está dizendo assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar servindo. Jesus continua falando: em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Preste atenção, Abraão, na figura profética do pai, estava dizendo que aquela noiva, aquela menina que agora se tornaria esposa do seu filho Isaque, herdaria todos os seus bens, e usufruía de todos os seus bens, assim como a noiva de Cristo. Naquele grande dia estaremos diante dele e receberemos o nosso galardão, a nossa recompensa, aquilo que o Cordeiro de Deus conquistou, o nosso galardão por aquilo que nós fazemos a qualquer um dos pequenos, nós estamos fazendo a ele, também receberemos. E ele continua: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte como com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Querido, um dos princípios fundamentais dessa casa é: eu e você fomos chamados para ser uma igreja que serve. Eu e você somos chamados para ser uma noiva que serve. Jesus fala de algumas coisas importantes, aqui ele fala sobre galardão, mas ele também fala: aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passa a espancar os seus companheiros. Queridos, muita gente critica e pouca gente faz. Muitas pessoas conseguem ter um padrão de julgamento excelente. Muitas pessoas usam até os princípios da palavra de Deus para tentar julgar, para tentar criticar, avaliar, aprovar ou reprovar as pessoas. Mas Jesus está dizendo aqui para mim e para você: aquele servo mau, sendo mau, disser a consigo mesmo, já que o Senhor demora, e passar a espancar, passar a criticar, passar a reclamar, passar a julgar e a condenar todos. Do que adianta eu e você se nós não temos um coração de servo? Começa a comer e beber com ébrios. Eu e você precisamos ficar atentos, porque o grande propósito do reino de Deus é encontrar pessoas que servem. Virá o Senhor num dia que não espera, e numa hora em que não sabe, e vai te castigar. Beber com ébrios está falando de testemunho. Irmão, quantas vezes eu e você julgamos e criticamos a igreja ou as pessoas da igreja, para pessoas que não são da igreja? Você está jogando para perdas.
Se em vez de estar falando para a pessoa, para ela aceitar Jesus e viver em família, você está falando mal da sua família para eles. Aí como que você quer que a pessoa se converta? Como que você quer que a pessoa encontre o Salvador, se você tem um espírito crítico tão elevado? Irmão, normalmente quem critica muito, pouco faz. É ou não é? Pensa lá no teu trabalho, quem mais reclama? Ele é um bom funcionário? Pensa lá. Pensa no teu irmãozinho da célula, aquele que reclama de tudo. Ele ajuda? Pensa lá na tua família, aquele tio chato que todo mundo tem, que só sabe perturbar a vida de todo mundo. Todo mundo tem um desse. Ele faz ou ele só reclama? A questão é que a crítica, ela não combina com o serviço. A questão é que a crítica não combina com quem não tem um coração pronto a servir. E eu quero ler com você alguns textos da palavra de Deus que vai me ensinar e te ensinar muitas coisas. Preste atenção. Todo crente é chamado para servir. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. Então em Mateus capítulo 23, no versículo 11, diz assim, ó: o maior entre todos vocês deverá ser servo. Jesus está dizendo que o maior entre todos nós deverá ser servo. Eu falei de manhã, aqui a gente não é que nem no mundo corporativo. O mundo corporativo é uma pirâmide, né? O quem manda está lá em cima e a pirâmide cai para baixo. No reino de Deus é diferente. Quem é o maior? O de baixo. Para sustentar e servir todos que vêm acima dele. Jesus, ele trabalha na contramão do sistema. Por isso que quando eu orei, eu falei para você sobre uma mudança de cultura. Uma mudança de mentalidade que eu e você precisamos entender, porque eu acredito que nós nessa casa temos muito potencial para servir muito mais do que a gente serve. Temos muito, e nós vamos conversando. Olha só, presta atenção que fala João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me. Jesus falando. Onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Irmão, você quer encontrar Jesus? Ele só está num caminho, servindo. E ele fala, quem me serve, anda comigo. E vai me seguir. Porque eu também estou servindo. Então eu e você precisamos entender o papel disso. Porque ele fala assim, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Em Marcos, no capítulo 10, a partir do 42 ao 45, diz assim, ó: Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Isso no mundo. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A palavra de Deus está falando para mim e para você que no mundo existe um padrão, mas nós que somos do reino de Deus temos outro padrão. Eu e você precisamos entender que o que nos dignifica, o que honra um homem é servir. O que honra uma mulher é estar servindo na casa de Deus. Olha Lucas 22, verso 27. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Olha que interessante, Jesus está mexendo na cultura e na cabeça daqueles discípulos. Ele está numa mesa, fazendo a última ceia com todo mundo, e ele pergunta para eles, porventura, quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? E ele responde, a cultura do mundo não é o que está à mesa. Querido, quando você vai no restaurante, quem é maior? O que está servindo ou o que está sentado comendo? Cultura, quem está sentado comendo, que vai receber. É ou não é? Quem é o maior? Aí Jesus fala assim, mas eu estou entre vocês como que serve. Preste atenção, pastor Carlito Paz usa uma frase que eu gosto muito, e é uma verdade, uma cultura que nós precisamos estabelecer. O evangelho precisa ser o evangelho da bacia e da toalha. Eu e você precisamos ser o povo da bacia e da toalha. Eu e você precisamos ser aqueles que têm prazer em servir, prazer em estar na casa de Deus, prazer em servir os outros, prazer em fazer aquilo pelo qual nós somos chamados. Mateus 10, 24 fala assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o seu servo acima do seu senhor. O que ele está querendo dizer? No reino de Deus, todos somos iguais. No reino de Deus, todos estamos aqui para servir. Ouvi um testemunho de um cara uma vez, lá em Rio Branco,
no Acre, é isso, né? Rio Branco, no Acre. Esse cara, ele era um desembargador no Acre. Desembargador em Rio Branco, no Acre. E esse homem poderoso, conhecidíssimo na cidade, ele aceita Jesus e começa para a igreja. O cara começa para a igreja, desembargador, irmão. Você já sabe como que trabalha um desembargador? O cara tem muitos abaixo dele. Tem toda uma estrutura de proteção, de segurança, uma estrutura financeira. Ele era desembargador. E ele aceita Jesus e começa na igreja. Esse homem chega, se voluntaria na igreja para cuidar dos banheiros da igreja. Porque ele falou: eu descobri o amor de Cristo, eu descobri o que Ele fez por mim, que qualquer coisa que alguém aqui na igreja faz, eu não sei fazer, mas uma coisa eu acho que eu consigo ficar no banheiro enquanto tem culto, cuidando para que a pia esteja limpinha, para que não falte papel toalha, para que não falte papel higiênico, para que não falte sabonete, e eu vou pegar uma escala aqui, e eu vou em gratidão ao que o Senhor está fazendo por mim, vou servir no banheiro. E esse homem serve no banheiro até hoje, desembargador. Alguém que entende o que é o amor de Cristo, para ele o servir é uma honra. Para ele servir é uma graça. Olha o que Romanos fala no capítulo 12, verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. É contramão da nossa mentalidade. Nós queremos entrar em lugares e ser reconhecido. Nós queremos entrar em lugares públicos e ter a mesma moral que a gente tem na empresa, lá na fila da Receita Federal. E lá não tem, irmão. Você quer entrar na fila do mercado, porque na empresa todo mundo abre a porta para você? Você quer que o mercado abra a porta para você? Vai lá no Jacomar, lá da minha vila, para ver se alguém vai abrir a porta para você. Não vai. Eu lembro um dia que eu dei esse exemplo, que foi um exemplo meu, não do Jacomar, mas da Receita Federal. Um dia eu estou com um problema na Receita Federal e vou na Receita Federal. Gente, pensa num piá que ficou endemoniado, porque eu cheguei lá 7, 10 da manhã, já tinha uma fila dos 80 na minha frente, e eu ia perder tempo. E eu não podia perder tempo, porque afinal de contas a minha empresa estava esperando eu voltar, afinal de contas eu tinha reunião marcada, afinal de contas eu tinha um monte de coisa importante para fazer, e afinal de contas eu não podia estar ali. E tinha que ter um jeito de eu pular essas 80 pessoas e ser atendido. E eu estou naquela fila, e a fila não anda, fiquei louco, fiquei me auto-ministrando até chegar na boca do caixa. Quando eu cheguei na boca do caixa, o tratamento da menina foi pior que a fila. Pior que a fila. Ela não olhou na minha cara. Eu perguntei uma coisa, ela não olhou na minha cara. Eu perguntei outra, ela não olhou para mim. Eu falei assim: você pode olhar para mim e me explicar? Ela bateu assim: eu já expliquei para você. E ela não me deu explicação nenhuma, e eu saí de lá louco de bravo. E quando eu saí de lá, o Espírito Santo falou para mim. Eu falei: Deus, que... Aí você começa, né? Meu Deus, que mal educada, Deus, que guria, mal educada, olha essa filha e não sei o que. Comecei a murmurar. Aí o Espírito Santo falou para mim: sabe por que você está assim? Porque você acha que aqui é a tua empresa, que todo mundo pula a vez de todo mundo para atender você, que todo mundo para o que está fazendo para atender você e falar com você. E aqui não é sua empresa. Você não é tudo que você pensa que você é lá, que você vai ser fora. O problema não é o atendimento, o problema é o seu orgulho. A gente olha para a nossa vida e a gente pensa que vai ser assim. E Hebreus está falando assim, ó: pare de pensar isso, honre aos outros mais que você. Trabalhe nessa questão na sua vida, prefira dar honra aos outros do que você. Hebreus capítulo 6, verso 10 diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Querido, Deus não é injusto. Jesus falou: tudo que você faz a um desses pequeninos, você está fazendo a mim. Um dia Jesus falou para alguns, falou assim: qualquer um que deixa pai, mãe, irmãos, casa, trabalho, campo, não ficará sem recompensa 100 vezes mais nesta vida e na vida vindoura. Queridos, eu e você, muitas vezes, nós paramos de servir por qualquer pequeno motivo. Hoje de manhã, enquanto eu preparava essa palavra, eu perguntei para Deus, falei assim: Deus, por que a gente para de servir?
Deus falou para mim, porque vocês deixam os relacionamentos de vocês e os problemas dos relacionamentos de vocês serem mais importantes do que o chamado de vocês. Então se você está servindo ali na recepção, na porta, o irmão te tratou mal, o irmão nem te cumprimentou, passou reto, você fala assim, pois é quem agora que eu não fico mais nessa porta. Você vai no Kids lá, está servindo no Kids, aí um dia você pega um pai bem bom, bem naquele dia bom, uma mãe bem xarope, que vai lá e vai reclamar da tua aula, vai lá reclamar do teu filho, vai lá reclamar porque você está dando bolacha, ele não come bolacha, você nem sabia que ele não podia comer bolacha, que ele está tomando suco, ele não podia tomar o suco porque tem açúcar, você nem sabia que ele era diabético, aí fala um monte para você, você fala assim, larguei, não quero mais saber disso aqui. A gente faz isso. A gente permite que os relacionamentos, os problemas de relacionamento, façam a gente abandonar a missão. E aí isso denuncia o nosso coração, porque se por causa de um problema e de uma crítica a gente larga, é porque na verdade a gente está fazendo, esperando um reconhecimento, e não pode. Porque Deus não esquece de ninguém, Ele não vai esquecer de você. Tudo que você faz, você vai ter uma recompensa. Mas talvez não seja nessa vida, e está tudo bem. Porque na vida vindoura, ninguém fica sem recompensa. Ele é fiel. Ele é fiel. Então o que o escritor de Hebreus está querendo falar para mim e para você é sobre a fidelidade de Deus. Deus não é injusto, Ele não se esquece do seu trabalho. Olha o que Gálatas 5,13 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha isso aqui, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Queridos, eu quero que você pense nessa cena. A Bíblia fala que depois que o servo de Abraão encontra Rebeca e identifica Rebeca como a mulher do herdeiro, como a esposa do herdeiro, a Bíblia diz que ele pergunta, posso ir na sua casa? Tem pouso? Você é filha de quem? Ele vai para a casa lá dos seus pais, conhece, explica, dá para ela presentes de ouro, e Rebeca, sem saber o que estava acontecendo, sem saber quem era Isaac, sem saber o que estava acontecendo, a Bíblia diz que quando ele conta a história, quando ele fala do seu senhor Abraão, conta a história, conta a oração, ela topa ir embora. Só que tem uma coisa muito importante nessa história, que quando ela vai embora com o servo de Abraão, a Bíblia fala que Sara, a mãe de Isaac, havia acabado de morrer e ele estava em tremenda angústia e tristeza. Isaac estava depressivo e muito triste pela perda da sua mãe. E a Bíblia fala que quando o servo está vindo de cavalo, trazendo Rebeca, no caminho, a Bíblia diz que ela olha para Isaac, Isaac olha para ela de longe, e os dois, que nem uma novela mexicana, que nem uma novela, Paulinha, daquela, sabe, das boas assim, daquela que você senta e chora lá, Paulinha. Isaac sai correndo, Rebeca sai correndo, e a Bíblia diz que teve o amor à primeira vista, e Rebeca abençoou Isaac e curou seu coração pela perda da sua mãe. Ó, a Fernanda assiste novela e já fechou o olho e pensou, uau! Mas é sobre isso. Foi maior que você, né, Fer? Foi mais forte. Querido, uma igreja que serve, um dia, lá na glória, pós-arrebatamento, vai entrar na Nova Jerusalém e vai ter um filho herdeiro, que vai vir correndo na sua direção e dizer, chegou a Rebeca da Nova Jerusalém, uma noiva que foi aprovada porque serviu, uma noiva que não foi reconhecida pelo mundo, mas é reconhecida pelo céu, é aguardada pelo céu, é escolhida pelo céu e é transformada para chegar no céu e ficar com o herdeiro. O que eu quero que você entenda é a beleza do servir, a beleza de tocar a vida de alguém com uma habilidade que Deus te deu. Querido, você tem uma habilidade que só você tem, que essa casa precisa. Nós precisamos do que você carrega. Nós temos orado por pessoas que têm habilidades que a gente está precisando. Você fala assim, Serginho, mas talvez as habilidades que eu tenho, vocês não precisam. Mentira, a gente precisa de tudo. Tudo. Querido,
Nós temos orado por líderes de célula. Talvez você um dia foi um líder de célula e você desistiu de ser líder por problemas de relacionamento, e você deixou os problemas de relacionamento impedirem o seu chamado. O noivo está esperando a Rebeca voltar. Talvez você tenha um dom ministerial do louvor. Eu tenho orado: Senhor, eu quero um batera monstro, Senhor, eu quero guitarrista, eu quero baixista, eu quero pessoas que cantem, pelo menos igual a Evelyn. Vocês viram que a régua é alta, mas eu quero, Senhor, eu quero pessoas, Senhor. E você é um músico que talvez está frustrado ou decepcionado com algum outro problema, e você deixou o seu dom parado. Estava conversando com a Nayara ontem, nós estávamos lá em quase 100 pessoas no churrasco, né? Churrascão do bom lá, de todos os guardiões que fazem o ministério infantil, que atuam no ministério infantil. Ela falou assim para mim, até brinquei de manhã, ela falou assim: pastor, estou orando. Eu falei: por quê, Nay? Eu preciso de 12 professores, pastor. 12 pessoas para ser professor do AMI Kids. Eu falei: 12? Ela falou: é. Eu falei: então nós vamos orar, tá? Ela: sim, eu vou orar, pastor, porque eu sei que Deus vai me dar. Eu sei que Deus vai levantar 12 professores para a gente cuidar das crianças. E talvez você é um excelente professor, uma excelente professora, está com o seu chamado parado e tem preciosas crianças precisando ouvir a palavra que está dentro de você. Eu tenho orado por casas, irmão, casas. Nosso presbitério está orando por casa. Eu falo: Deus, eu só quero uma casa. Quero uma casa nos bairros de Curitiba. Quero uma casa nas cidades da região metropolitana. Casa, Senhor. Um anfitrião que receba uma célula uma vez por semana para a gente orar, para a gente abençoar uma casa, uma família e ser um canal de salvação naquele lugar. Uma casa, Jesus. A Bíblia fala que Jesus disse: orem para o Senhor da seara mandar ceifeiros. Eu tenho orado: Senhor, eu quero líderes de célula, homens e mulheres que tenham tanto prazer em cuidar de uns pequenos, que sejam um pastor dos pequenos. Ontem a Nayara estava pregando para aqueles guardiões ali, monitores, auxiliares e professores, coordenadores, ela dizendo assim: gente, Deus falou para mim, todos nós somos pastores daquelas crianças. Eu falei: é sobre isso. Eu falei: uau, ela está entendendo. Pastores de um grupinho, pastores das crianças, pastores daquilo que é tão precioso para o Senhor. Eu tenho orado por líderes. Tenho orado por pessoas que saíram da recepção. Querido, os tímidos são os que têm o sorriso mais bonito, né? Os sanguíneos mais, a gente já está acostumado. São bênçãos, mas os tímidos têm um sorriso lindo. A gente está precisando de pessoas lá na Atos. Vamos falar, é ou não é bonito você chegar ali, seu Rio, hoje, ser recebido por um casal bonito, bacana, um homem, uma mulher de Deus, sorrindo para você? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. É ou não é bonito? É bonito, né, seu Rio, hoje? A gente já entra leve na igreja, uau, a gente entra feliz, né? Agora você entra, gente, cadê as pessoas bonitas para estar naquela porta? A gente precisa de pessoas para fazerem tantas coisas na casa de Deus. Jesus está chamando você para voltar a servir, irmão. Jesus está chamando você para voltar a ser a Rebeca que o noivo está esperando. Jesus está esperando, chamando eu e você para sermos uma igreja que nunca serviu como vai servir a partir de agora. Porque é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura. A gente não está aqui para ser servido, irmão. A gente não está aqui para, de alguma forma, querer que alguns fiquem servindo ou bajulando. Nós estamos aqui para servir os pequenos, aos domésticos da fé, para um ajudar o outro. A gente está precisando de pessoas para estar ali. Querido, é ou não é legal quando você está ali e alguém vai te buscar com um guarda-chuva, lá porque está chovendo no carro e te traz aqui? Que coisa linda. Essa semana teve um pessoal que trabalhou para nós aqui, um tempão, para fazer a nova iluminação lá da frente da igreja. Depois que você sair, você vai ver a nova iluminação ali da frente da igreja, iluminando a rua, iluminando tudo, né, pastor Valdir? Eu estava com uma raiva muito grande dessa Copel que não punha uma luz descendo para nós. Nós enchemos de refletor aqui, nós vamos clarear até a Kennedy. Querido, para que você se sinta bem, para que você se sinta seguro, para que você se sinta alegre. Não tem nada mais bonito do que servir, irmão.
Não tem nada mais bonito do que alguém que tem um coração. Olha, ontem foi os dias do testemunho. Estava conversando com a Nayara, a Paulinha. Paulinha e a Nayara fizeram todo o processo já do material que vai ser um espetáculo ano que vem do AMI Kids, né, Paulinha? Já me contou, já fez um spoiler para mim e eu amei. E ela me contando e ela falando, vai ter a diagramação, vai ter as coisas, e a Paulinha também está envolvida. E do nada descobriram um talento de uma menina dentro do Kids, que também tem essa habilidade, que vai ser ali uma auxiliadora da Paulinha, vai aprender com a Paulinha. Dentro, irmão, está cheio de gente, cheio de talento aqui dentro, e nós precisando de você. Você é a peça do quebra-cabeça que está faltando. Você é peça. Ó que bonitinho lá, ó, a diaconisa da igreja preta lá, ó, tudo de preta lá, Kelly lá, ó. Isso é um espetáculo, né, Kelly? Tá lá, ó, o Alex lá no outro lado servindo lá, ó que diácono moderno, não usa gravata vermelha, Jamerson, mas usa moletom, tá ali, ó, piá bonito, moderno. Gente, a gente precisa de gente para trabalhar. A gente precisa de gente para trabalhar. Jesus está ensinando eu e você, olha só, servir é uma honra no reino de Deus. Servir nos faz como Jesus. Lucas 22, verso 27, eu vou ler rapidamente para você. Lucas 22, verso 27, diz assim. Deixa eu achar aqui. 22, 17. 22, 27. Pois qual é maior quem está à mesa ou que serve? Aquilo que nós falamos. Daí ele fala assim, porventura não é o que está à mesa? Pois eu no meio de vocês, eu sou como quem serve. Servir nos faz como Jesus. Todos fomos chamados para servir uns aos outros, na igreja, na célula, no ministério, na AME social. Irmão, tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, eu quero servir. Quer servir, irmão? Fala com a Jo e com o Valdir. Fala com a Jo e com o Valdir. Fala com o pessoal do AMI Kids. Fala com o pessoal da Atos. Pamela, quantos projetos sociais da AME Social, só querendo um coração de uma mulher encharcada de amor para tocar as mulheres nas casas de recuperação, nas casas que estão lá, de mulheres atípicas que estão tentando, né, Pamela, fazer um trabalho bonito lá. Mas eu só sei fazer crochê. Gente, tem mulheres que estão saindo de casa para ensinar outras a fazer crochê e gerar renda. É uma coisa simples que você sabe fazer. Homens, irmão Edivaldo e os meninos da AME Social, indo nas casas de recuperação, ministrando para homens, cuidando de homens, curando, ministrando, restaurando homens. Você quer cuidar de alguém? Fala com eles, se envolve na causa da AME Social. Tem muito trabalho, gente, social. Ninguém, mas Serginho, lá ninguém vê. O céu enxerga, irmão. O céu enxerga e o céu recompensa. Eu falei hoje de manhã, dei alguns exemplos dos irmãos da igreja, falei do Robertinho. Robertinho é um cara aqui da igreja, irmãos. Robertinho tem 2 lojas de material de construção muito grande lá no bairro, lá no sítio cercado. Robertinho tem um monte de empregado, um monte de pessoa trabalhando para ele. E o Robertinho termina o expediente dele, deixa as 2 lojas, 2 empresas, pega a caminhonete dele, põe material na caminhonete, traz para a igreja, e ele que reformou esse altar. Um cara com 30 funcionários, 2 lojas, uma agenda absurda, para tudo, para vir para a igreja, cortar madeira e ficar aqui até 1, 2 horas da manhã, fazendo as coisas na igreja. Aí eu falei, fui com o Du lá, falei, Du do céu, o coração desse homem me constrange, ele tem um monte de coisa para fazer, ele larga tudo para vir aqui, doa material, doa mão de obra, faz as coisas, coração de servo, coração lindo de quem quer servir. Coração bonito de pessoas que têm ensinado as meninas a dançar, a tocar, a fazer a cantata. Irmão, olha o que Deus falou para mim. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, eu estou me sentindo desconectado, eu não estou me conectando com a igreja. Eu falei, Deus, como que se a gente se conecta? Deus falou para mim, quem não serve não se conecta. A melhor forma de conexão é servir. A melhor forma, irmão, vem no ensaio da cantata aqui, ó, com 200 cabeças. Que no mínimo é 200 cabeças a cantata. Vem aqui no ensaio da cantata. Eu duvido que você não se conecte com pelo menos 50. É 200. Quer conexão? Vem servir. Tem backstage. Olha lá os meninos desesperados para ter alguém lá na transmissão, né, Wesley? Meu Deus do céu. Eles ensinam.
transmitir. Eu não sei pregar, Serginho, e Jesus falou para eu fazer discípulo. Vem fazer a transmissão. Você vai levar a mensagem para os 4 cantos da terra através da internet. Ah, Serginho, não sei tocar um instrumento. Vai lá na mesa de som. Essa geração é a geração mais conectada e ligeira para aprender. Nós estamos precisando de gente para abençoar no som lá, né, Leandro? Aprender no som. Som novo, irmão. Você vai aprender no som novo. Quero um som bom, não quero som de presbiteriano, nem de batista. Quero um som massa. Quero um gente na luz, né, Ricardo? Gente na luz aqui, ó. Quero mais os strobos girando aqui. Luz, alegria, felicidade. Alguém que fica ali sentado 40 minutos servindo. Meu Deus, não é difícil. Alguém do Data Show, você dá um celular na mão dessas crianças, eles devoram um Instagram, vira no avesso. Data Show, colocar aqui, ó, fazer uma arte bonita, pode até fazer uma outra arte diferente, coloca uma arte, 40 minutos ali sentado com o Alisson vai te ensinar. Gente, nós só precisamos de um coração que sirva. Nós só precisamos ser Rebeca. Nós não precisamos fazer o que nos mandam. Quem ama, serve com alegria. Seu Rio hoje, quantos anos tem? 81. Seu Rio hoje tem 81 anos. Dona Lindóia tem quantos anos? 66. Talvez eu e você na idade dele já dizia assim, pendurei a chuteira e já era. Né? Essas horas, domingão, essas horas, ó, 7h40, já tinha tomado sopa, já estava com chinelo de pano e estava no sofá. E eu. Seu Rio hoje, Dona Lindóia, não falta um culto, são diáconos da casa, são supervisores de célula, toda semana estão numa célula, estão lá, fui num churrascão deles esses dias, lá uma multidão lá, né, num clube lá perto, e já arrumou mais uma terceira célula agora, e vai ter uma festa ainda maior no final do ano. Pensa na disposição, porque quem ama serve, irmão. Quem ama serve. Você não precisa de capacidade, você precisa de amor. Capacidade o Espírito dá. Mas a gente precisa ser Rebeca, a noiva que o herdeiro um dia vai encontrar. Não tem nada mais maravilhoso para um servo de Deus. Um dia que a gente entrar no céu e ouvir, vinde, benditos de meu Pai, entrai para o descanso eterno. Você já parou para pensar? Eu penso nisso direto. Você já parou para pensar, o dia que você entrar no céu, como vai ser a hora que os seus olhos se cruzarem com os olhos de Jesus? Eu penso nisso constantemente. É a cena que eu mais penso, é essa hora que eu entrar no céu. Dentro das minhas limitações, dentro da minha pequenez, porque nós não estamos aqui para comparar renúncias de ninguém, nós estamos aqui para comparar os níveis de renúncia, de entendimento de ninguém, mas você dentro da sua limitação, dentro de todas as renúncias que você fez, de você entrar no céu, o seu olhar, cortar todas as pessoas e chegar nos olhos de Jesus, e você saber por aqueles olhos o que Ele está dizendo para você, e o seu coração começar a derreter como cera, de tanto amor e de tanta glória e de tanta graça, num sorriso. Eu sempre imagino Jesus sorrindo para mim, com amor, graça e misericórdia, e eu poder dizer, Senhor, valeu a pena. Pode ser pequeno os níveis de renúncia, mas Senhor, o que eu pude fazer, eu fiz para ter você e para ver esse sorriso nos teus lábios e poder te abraçar e dizer, uau, deu boa. Jesus colocou algo muito precioso dentro de mim e de você, vasos de barro, mas que tem uma preciosidade, um dom, um talento, uma unção em você. O mundo precisa daquilo que você carrega. Essa igreja precisa da habilidade que você tem. Essa igreja, o corpo de Cristo precisa que você hoje mude a mentalidade, que a sua cultura mude e que você tenha prazer em servir. Seja no estacionamento, seja na porta, seja no background, atrás, seja qualquer lugar. Numa casa de recuperação, eu falo que o evento que eu mais amo da nossa igreja é o encontro com Deus. Sabe por quê? Porque eu acho que 70%, 80% das pessoas em 14 anos que passaram naquele encontro com Deus não estão aqui dentro.
mas o céu sabe que elas passaram numa chácara no meio do nada, e nós fomos usados para tocar a vida delas. Ninguém sabe, o céu sabe. Então quando veio 15 mulheres do Rio Grande do Sul, sem a menor possibilidade de nada, mas elas vêm do Rio Grande do Sul para entrar numa chácara que ninguém nem sabe que elas estão. O céu sabia. Elas foram tocadas, transformadas pelo Espírito de Deus e foram embora, e a gente foi um canal para fazer isso. A AM Social entra em lugares que você nem sabe que existe, mas elas estão lá. Estão lá. Tem gente que faz coisa aqui dentro da igreja que você nem sabe que ele faz, mas ele está fazendo. Uma coisinha simples, mas agrega valor no reino, e é isso que Jesus quer. Pessoas que queiram só cuidar de pessoas. Esses dias eu falei para um amigo, eu falei assim, cara, eu só quero pastores que amem e sejam satisfeitos em ser pastores. Não precisa ser coach, não precisa ser teólogo, não precisa ser cheio de livros, não precisa ter milhares de seguidores na rede social. Pastores que entrem numa casa uma vez por semana e cuidem de 5, 6, 10, 12 pessoas. Eu só preciso de pessoas que abram a sua casa e digam assim, eu não sei fazer, mas a minha casa eu posso dar. Então traz alguém aqui para pregar e orar aqui, e nós vamos contribuir para o reino. Sou pastor, gente. Sem glamour, sem evidência, só cuidar de pessoas. Essa igreja foi chamada para servir, essa igreja foi chamada para adorar, essa igreja foi chamada para discipular. E esses são os nossos 3 primeiros princípios, que nós temos que ter eles muito claros, estabelecidos no nosso coração. Uma igreja simples e apaixonada, que é o nosso lema, se faz servindo. Com o pouquinho que tem, com os 5 pães e os 2 peixinhos. Não importa. Preste atenção, eu aprendi uma coisa ontem de manhã, eu e a Lu, uma frase que eu não vou esquecer nunca mais. Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça quando Ele entregou algo para você. Deus não desperdiça nada. O que Ele entregou para você, irmão, é muito útil aqui. Seja a Rebeca dos últimos dias. Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. As suas habilidades, o seu chamado ministerial. Serginho, o que eu posso fazer? Que Deus tocar no seu coração. Falei de manhã do Ricardo, nosso diácono. Ricardo faz jiu-jitsu. Aí eu perguntei para ele, perguntar, que eu não manjo, né? Perguntei, que faixa que você tá? Ele falou, eu sou azul. Eu falei, o que é azul? Ele falou, uma depois da branca. Eu falei, para chegar na preta, tem mais umas 4 para cima. Então, ou seja, você é um iniciante. Sabe o que o Ricardo fez? Pediu para a gente comprar um tatame e fez um projeto aqui, tatame, entendeu? Criativo pra caramba. E todo sábado de manhã ele está aqui dando aula, faixa azul, dando aula para crianças e homens e fazendo um social para ter um esporte aqui dentro. Falei, se a gente esperasse, falei, Ricardo, para ser faixa preta, quanto tempo? Há uns 10, 12 anos. Não dá para esperar. Pouquinho que você tem na mão de Jeová, dá de comer para 5.000 pessoas. Pouquinho que você tem a Ju, do Paulo, professora de vôlei, tem um projeto social, dá aula de vôlei para as crianças. Tanta gente aqui dentro que tem talento. Falei que eu tenho orado por adolescentes que querem aprender instrumento. Falei com o Ricardo, meu Deus, gente, de verdade, eu não sou de bajular, ainda mais ele. Mas esse pia aqui, para mim, é um dos melhores guitarristas que eu conheço. Está aqui querendo dar aula para os meninos. Ricardo toca guitarra, toca baixo, toca bateria. Estamos tentando levantar uns adolescentes que querem aprender um instrumento e fazer algo útil da vida deles e vir para o ministério, né? Ricardo, tanta gente. Sei que tem um monte de cantor aqui perdido aqui dentro. Sei que tem gente que toca.
ainda vou ver o Isaac tocando o solo dos Espelhos Mágicos aqui no teclado, né, Lucas? Isaac já está tocando melhor que o pai dele, só precisa vir tocar. Cada um de nós tem um negocinho. Traz um projetinho, vamos conversar. Fala, Serginho, eu quero servir. Quero fazer algo por essa casa, quero fazer algo por essa igreja, quero fazer algo pelo reino de Deus. Tem um projetinho, vamos conversar. Vamos desenvolver junto, crescer junto como igreja, como família. O que eu posso fazer? Tem muita coisa para a gente fazer. Feche teus olhos. Peça para Jesus colocar à disposição no seu coração e fazer de você a Rebeca dos últimos dias. Não pendure no salgueiro a sua harpa. Não pendure no salgueiro o seu instrumento. Não pendure o seu talento. Fale, Jesus, tem disposição no meu coração, então me ajude a desenvolver e a desempenhar aquilo que o Senhor tem para esse tempo, aquilo que o Senhor quer. Eu não quero guardar o talento que o Senhor me deu para mim, mas eu quero aplicar na tua casa, ter um coração que serve. O servo de Abraão nem precisou pedir para Rebeca pôr água para os camelos. Ela falou, deixa que eu faço. Claro que eu vou pôr. Claro que eu fico com essa parte também. Foi lá, encheu uma vez, foi lá, encheu duas vezes, até que todos estavam saciados. Tem uma geração que está esperando você se posicionar para saciar a sede e a fome de Deus, para saciar a sede e a fome de amor, para saciar e liberar um destino profético na vida de alguém, através de você e através daquilo que você carrega. Tem crianças que estão esperando o seu sim, para serem abençoados por aquilo que você tem naquele ministério, e dali serem levantadas como o futuro da igreja, como os futuros pastores, como os futuros apóstolos, como os futuros profetas, como os futuros mestres, como os futuros evangelistas, como os futuros levitas. Uma igreja simples e apaixonada, que só quer servir o seu irmão, que não precisa ter o seu nome lembrado na hora dos agradecimentos, porque ela tem convicção de que o céu não esqueceu dela e o céu está enxergando. Nos dá esse batismo de amor hoje, Espírito Santo. Muda a cultura da nossa mente, muda, revela-nos algo mais profundo sobre servir. Rebeca foi a resposta para o primogênito no momento mais difícil. Senhor, se esse é o momento mais difícil da humanidade, que sejamos a resposta para o primogênito, que sejamos a resposta que cura corações, que sejamos a resposta que transforma famílias, que sejamos a resposta que muda destinos, que muda propósitos, que muda futuro, por causa do amor, por causa da vida de Cristo em nós. Fale a Ele. Se eu sou tua noiva, Entregue seu dom a Ele. som tua igreja, apaixonada, Volta no Senhor a causar paixão. fascinada. Volta, Espírito Santo, a nos dar fome e sede dEle, fome e sede para servir a sua noiva. É o som tua noiva, esse é o som da tua igreja, apaixonada, fascinada.
apaixonada. Levante a sua voz em adoração a Ele. Fascinada por ti. Vem Jesus, Venha correndo na direção da noiva. vem tomar o teu lugar. Venha correndo na minha direção, pois eu corro na sua. Vem Jesus, Aleluia! vem dançar. Vem Jesus, Gera disposição em nosso coração a Ti. vem tomar o teu lugar. Converte o nosso coração ao amor. Vem Jesus, vem dançar. Faça uma declaração de amor a Ele. Diga: Corações apaixonados, seja a Rebeca dos últimos dias. corações entrelaçados, o meu e o teu, meu amado e eu. Diga a Ele isso. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Corações apaixonados, oh, corações entrelaçados, o meu e o teu, meu amado e eu. Corações apaixonados, Gera paixão no nosso coração pela Tua igreja. corações Gera paixão no nosso coração pelas pessoas. meu e o Gera paixão, Senhor, para servir. Gera uma paixão que só o Espírito pode dar para meu servirmos. amado e eu. Para olharmos para Ele e sabermos que o noivo está vendo, que o céu nos acompanha, Vem Jesus, que o céu nos enxerga e o céu se alegra quando servimos, toma o teu lugar. que o céu se alegra quando pegamos a bacia e a toalha e servimos aos nossos pequenos irmãos. Não importa o lugar, o importante é estar servindo. Vem dançar, É dia de tirar de volta o seu instrumento e voltar. e vem Jesus, É dia de voltar a adorar e declarar a liberdade através do seu canto. vem tomar o teu. É dia de voltar para a recepção, é dia de voltar para o Kids, é dia de ir para a porta, é dia de aprender coisas novas, porque o reino cresce. Vem dançar, Querido, teve um tempo da nossa vida em que eu sempre servi na igreja durante muitos anos, eu e a Lu, fomos líderes de jovens durante 10 anos da nossa vida. E por um tempo nós paramos tudo e ficamos 4 anos e meio praticamente sem fazer nada na igreja. Sabíamos que tinha coisas a serem acertadas, sabíamos que tinham curas a serem estabelecidas, sabia que tinha valores a serem renovados dentro de nós. Mas um dia o Senhor nos tocou e nós entendemos que o primeiro passo que nós precisávamos dar para retornar era a disposição do coração. Nada iria acontecer de um dia para a noite, não nos foi oferecido nenhuma liderança, não nos foi oferecido nenhum cargo, não nos foi oferecido nenhuma atividade, mas foi feito para nós um desafio de realmente crer naquilo que o Senhor já tinha feito em nós e ter uma disposição no coração. E eu lembro-me do dia em que eu e a Lu demos as mãos lá em casa, eu e ela, e nós oramos ao Senhor juntos e falamos: Senhor, se o Senhor tem um propósito e nos quer de volta, nós estamos dispostos a continuar o caminho.
Sabemos que passamos 4 anos e meio de cura, restauração, transformação, mudança de mentalidade, muita coisa precisava sair, religiosidade, orgulho, vaidades, muita coisa. Mas nós estamos dispostos e abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor vai fazer. E a partir daquela oração, o Senhor começou a mudar as nossas vidas. A partir daquela oração, o Senhor nos conectou a pessoas. Eu lembro de conversas profundas sobre chamado ministerial que eu tive com o Valdeir há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, onde ele ministrava o meu coração em caminhadas, indo na casa dele, sobre um chamado, sobre um recomeço. E Deus foi fazendo. Nossa célula multiplicou, nós pegamos a nossa célula e Deus foi fazendo, e nós multiplicamos a nossa célula 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, passamos a célula. O Senhor nos apontou para sermos diáconos na casa, nos tornamos diáconos. Depois de 3 anos, o Senhor apontou o chamado pastoral, nós atendemos ao chamado pastoral e hoje estamos aqui. Tudo começou com uma oração simples entre eu e ela, falando: Senhor, nós estamos dispostos a retomar, a viver o que o Senhor tem. Nós nem sabemos o que é, mas nós só queremos dizer que nós estamos dispostos. E uma oração mudou a nossa história de vida, uma oração mudou a nossa família, o nosso destino. E é isso que eu quero de você, que você entenda nessa noite. Só uma disposição do coração e o Senhor faz o resto. Só uma disposição do coração e Ele vai fazer cada coisa no seu tempo, do seu modo, respeitando os seus limites, respeitando tudo, os seus valores, respeitando, alinhando, te convencendo, te ajustando para viver o propósito que Ele tem para você. Só uma disposição do coração. Que você carregue essa palavra no seu coração. Servir é a melhor forma de conexão com as pessoas e com o céu. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do recomeço, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito que vai te moldar, que vai te transformar, que vai te preparar, que vai te conduzir pelo caminho do retorno, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu chamado, sobre o seu dom. Em nome de Jesus, vai em paz, que o Senhor te abençoe. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria.